Bom, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para esclarecer uma das dúvidas que mais chegam, que as pessoas mais me perguntam, que mais chega por e-mail, chega no Instagram, chega no Facebook, que é: quantas vezes eu devo aplicar EFT por dia? E aí tem alguns detalhes sobre a compreensão que a pessoa tem para que ela faça essa pergunta. Então, na verdade, você pode aplicar EFT quantas vezes você quiser por dia. Quanto mais você aplicar, mais você vai conseguir limpar as questões que você tem. Mas muitas vezes, a pessoa que me pergunta isso, ela tem algum problema maior, por exemplo, um problema como ansiedade, um problema como ela quer perder peso, quer emagrecer, está com sobrepeso, não consegue, ou tem algum problema de prosperidade. E ela fala assim: olha, quantas vezes eu devo aplicar EFT por dia para poder ter resultado nessa situação específica? Bom, aí você tem que entender melhor o funcionamento da técnica. Quando você aplica a técnica da EFT para você limpar uma situação do passado que incomoda, então a gente guarda traumas, medos, frustrações, mágoas, situações que geraram sentimentos de abandono, de rejeição. A gente guarda um monte de lixo emocional que fica associado a memórias do passado. Então a técnica, ela foi designada, ela foi concebida para isso, para limpar as emoções que ficam guardadas dessas memórias do passado. Então, a princípio, é para isso que serve a técnica da EFT. Quando você pega uma memória do passado, por exemplo, uma situação que você se culpa, e você aplica a técnica, normalmente você vai conseguir dissolver aquele sentimento de culpa com alguns minutos, talvez com 10, 15, 20 minutos de aplicação, algumas rodadas. Né? Em alguns casos vai demorar um pouco mais. Mas, geralmente, quando você pega uma memória específica que traz alguma carga emocional e aplica a técnica para limpar aquilo, você vai aplicar algumas vezes durante o mesmo dia, talvez alguns minutos, e você vai perceber que aquela memória vai perder completamente a força emocional. Ou seja, você aplica alguns minutos e você não precisa mais aplicar para aquela memória específica. Você limpa a carga emocional dela, nunca mais aquela carga emocional vai voltar a incomodar e você vai simplesmente se libertar daquela memória específica. E aí depois você vai limpar a carga emocional de uma outra memória específica que estiver incomodando aí no lixo emocional que você vem acumulando ao longo da sua vida. E a gente tem várias memórias que guardam carga emocional e essas memórias funcionam como sabotadores, como é um lixo que traz ansiedade, tira a nossa paz interior, mina a nossa criatividade, nos leva a atrair coisas que a gente não quer, né? Porque toda vez que você guarda uma emoção negativa de uma situação do passado, aquilo fica no seu inconsciente e você tende a atrair situações que vão gerar mais daquela mesma emoção negativa, tá? Então vamos compreender bem como é que funciona. Então, se você pega uma memória específica que tem uma carga de dor emocional, seja ela grande ou pequena, você vai aplicar a técnica algumas vezes, alguns minutos, talvez, sei lá, uma hora, né, se for uma coisa mais intensa, e aquela carga emocional vai se perder completamente, vai ser dissolvida e você nunca mais vai precisar aplicar para aquela memória específica. Então não vai ter que aplicar. A quantas vezes eu posso aplicar por dia? 3 vezes, 10 vezes, né, por dia? Não vai precisar aplicar tudo isso porque você vai conseguir dissolver. Depois que dissolver, não tem que fazer mais. Agora, quando você tem um problema que é mais abrangente, como por exemplo, você não consegue emagrecer, ou você tem um vício, ou você tem problema de prosperidade, esses problemas, eles são coisas mais genéricas. Por que que eu falo que são coisas mais genéricas? Porque por trás da dificuldade de emagrecer, existem muitas emoções que você carrega e que você desconta na comida. Existem medos que você guarda, que você não está sabendo lidar, e aí você desconta na comida. Podem existir sentimentos de rejeição. Então, a consequência de guardar tudo isso é que muitas vezes o seu corpo vai engordar, né? Você vai ficar ansioso ou ansiosa e aí você vai engordar. Então, quantas vezes eu vou aplicar FT para emagrecer? Não tem uma quantidade mínimo, máximo nem recomendável. O que você vai fazer é limpar as emoções do passado que geram ansiedade, que causam fome emocional. Você vai limpar todos os dias alguma memória e ao longo da sua caminhada, né, quando você
limpar memórias o suficiente, você vai perceber a ansiedade diminuir e a vontade de comer também vai começar a diminuir. Nem se for para falta de prosperidade, é a mesma coisa. Falta de prosperidade normalmente é um conjunto, a falta da prosperidade, ela é um efeito de um conjunto de crenças e emoções negativas que você carrega. Então, né, sua vida não consegue fluir, ou até flui, mas você não consegue ir para um próximo nível mais elevado. Então, existem crenças que você carrega com relação ao dinheiro, com relação à abundância, com relação à vida, crenças com relação à sua autoestima também, que impedem você de ir para um nível melhor, mais alto de prosperidade. Então, a pergunta ela fica um tanto sem sentido quando você entende essa questão, né, do problema que está ali na superfície e o que tem por trás dele. Então, eu não vou ficar aplicando EFT para tratar a prosperidade no dia a dia, eu vou aplicar EFT para limpar as crenças limitantes que geram falta de prosperidade. Eu vou aplicar EFT para dissolver a carga emocional de eventos do passado, que contribuem para que eu não tenha prosperidade hoje. Aí pode ter uma infinidade de situações que você guarda, né? No programa Mente Próspera eu ensino, nossa, eu mostro assim centenas de situações e de crenças e de emoções que podem gerar falta de prosperidade. E aí você vai aplicar para essas situações do passado quantas vezes você quiser. Na medida que você limpa uma situação, aquela situação ali já não precisa mais ser trabalhada, porque já limpou 100% daquela memória, você parte para outra. Aí sempre vai ter mais uma memória, mais outra e mais outra, para você aprofundar o trabalho. Então, tem que ser feita essa distinção, tá? De quantas vezes eu posso fazer por dia. Poder fazer por dia, você pode aplicar quantas rodadas você quiser, mas o que importa é, será que você tem essa compreensão do que é genérico, né, do problema genérico que você enfrenta, que você quer resolver, mas para resolver esse problema mais genérico, você tem que ir nas causas mais profundas que estão por trás daquilo. As causas mais fundamentais, eventos do passado, situações de rejeição, de abandono, de culpa, fracassos que você viveu no seu passado, que viram como se fosse um fantasma no seu inconsciente, aí você acaba se auto-sabotando para não repetir a mesma dor do passado, e aí você se auto-sabota para não viver a mesma dor, mas você acaba tendo prejuízos porque não consegue crescer, não consegue prosperar, né? Então, opa, chegou uma ligação aqui no celular. Chegou uma ligação aqui no celular, o vídeo foi pausado, mas deixa eu continuar aqui essa live. Então, a grande diferença entre as pessoas que conseguem ter grandes resultados aplicando EFT e pessoas que conseguem ter resultados, às vezes, medianos, ou muitas vezes também não conseguem ter resultados, é entender a diferença entre trabalhar de forma genérica e trabalhar de forma específica. E aí as pessoas às vezes querem fazer rodadas de EFT para trabalhar a prosperidade. Deixa eu fazer uma rodada, mesmo que eu não consiga ter a prosperidade que eu quero, eu me aceito profundo e completamente. Ela não vai ter resultados ao fazer isso. Porque ela está querendo atacar um problema genérico com algumas rodadas de EFT, quando na verdade ela tem que descobrir o que é que está por trás daquilo e aplicar a técnica para ir dissolvendo os pilares que estão sustentando aquela situação, né? Seja ela, por exemplo, ansiedade generalizada. Ansiedade é um problema também que vem do acúmulo de emoções negativas. Depressão é a mesma coisa, é uma situação, é uma doença, né? É um quadro emocional mais complexo, que é o reflexo de várias emoções negativas que não foram resolvidas ao longo da vida daquela pessoa. Então a gente aplica sempre para aquilo que está por trás, para os pilares. Assim você tem um efeito muito mais fácil de perceber, muito mais rápido. E talvez não seja tão rápido quanto você gostaria que fosse a resolução daquele problema, porque você está acostumado a ver, né, alguém que pega uma situação do passado, uma memória traumática, e ela consegue resolver em alguns minutos com a técnica, mas é uma situação específica, pontual, e aí você quer também curar uma depressão tão rápido quanto uma memória pontual traumática, e não é a mesma coisa, porque a memória traumática é pontual e a depressão é um quadro que tem várias emoções mal resolvidas por trás. Então eu sempre procuro dar esse esclarecimento, e quanto mais você entende essa diferença do genérico e do específico, mais você consegue cavar o que está por trás e limpando e ter mais resultados. Então, uma das coisas que você pode fazer sempre
Vamos supor que você quer evoluir, você quer prosperar, você quer emagrecer, enfim, todos nós temos várias coisas que nós queremos na vida, nós queremos melhorar. Eu não sei exatamente o que está por trás dessas questões que eu tenho mal resolvidas, né, e que me levaram a engordar, que me tiraram a prosperidade, que mexeram com a minha autoestima, mas eu quero melhorar de uma forma geral. Então, o que eu posso fazer? A melhor recomendação que eu posso dar para você é que você comece a listar eventos do passado que você viveu que trazem algum tipo de carga emocional negativa. Qualquer memória do passado que você, quando lembra agora, traga algum sentimento ruim. Uma mágoa, uma tristeza, uma frustração, um estresse, um medo, enfim. Qualquer situação de qualquer época da sua vida que você consiga lembrar que traga algum tipo de desconforto emocional. E você vai começar a listar essas situações no papel. Você vai começar a lembrar e anotar. E se você parar um pouco para fazer uma reflexão, eu acredito que facilmente vão surgir aí 50 situações. E se você abrir um pouquinho a sua mente, parar mais um pouco para pensar, vão surgir mais 50 e talvez mais 50. Então, rapidamente você vai conseguir lembrar de 100, 150 eventos do passado que trazem carga emocional. Que quando você lembra, trazem algum sentimento ruim. E aí você vai, dia após dia, pegar um evento e vai aplicar a técnica da EFT para limpar aquele evento. Ou se você quiser pegar 2 eventos por dia, melhor ainda. Você pega um evento, limpa, depois faz mais um outro evento. Mas se você limpar apenas um evento por dia, em 30 dias você vai ter se libertado da carga emocional de 30 situações do passado que estavam pesando no seu inconsciente. Com 60 dias você vai ter limpo 60 situações do passado que estavam ali, carga emocional, no seu inconsciente, atrasando a sua vida. Em 90 dias, são 90 eventos que você já limpou. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, gradativamente a ansiedade vai diminuir. A sua autoestima vai começar a se elevar. Você vai começar a sentir mais confiança, mais segurança. A sua criatividade vai começar a aflorar. A sua mente vai ficar mais clara. Você vai ter mais clareza mental. A criatividade vai começar a fluir, mais ideias, mais coragem de tomar ação, mais energia, mais disposição. O sono começa a melhorar. E vai chegar no ponto que você não vai nem se reconhecer como aquela pessoa que você era, né, há 3 meses atrás, 4 meses atrás ou 6 meses atrás, se você continuar com a prática. Então essa é uma maneira de você resolver vários problemas da sua vida, que você não sabe quais são as causas, mas a gente sabe que genericamente quais são as causas? Eventos do passado que trazem carga emocional. Então eu vou limpar um por um, sem me preocupar com o resultado prático que aquilo vai ter na minha vida, mas é como se eu estivesse fazendo um detox mental, um detox emocional, uma limpeza profunda na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções. Então isso vai me dar certamente um resultado prático na minha vida. Eu vou começar a ver meus relacionamentos melhorarem, a minha autoestima se elevar, a minha autoconfiança, a minha paz interior. E eventualmente eu vou também perceber, né, várias pessoas vão perceber que vão se sentir menos ansiosas para comer, vão comer menos, vão emagrecer, e outras pessoas vão ter claras melhoras na questão profissional, na questão financeira. Elas começam não somente a atrair melhores situações financeiras, atrair oportunidades, como também ir em busca ativamente, sem se auto-sabotar, sem procrastinar mais. E aí a vida começa a deslanchar. Olha aí, tem uma pessoa aqui que está comentando, seus vídeos me ajudou muito quando eu estava com depressão. Olha aí, legal. Então, vai limpando, né, a carga emocional do passado e a depressão começa a se dissolver. Bom, então é isso, né? Dúvidas, coloquem aqui embaixo para eu criar mais conteúdos e responder. Então é isso. Um abraço.